Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como ver detalhes do evento na janela modal com Bootstrap e Full Calendar. Isto é, eu tenho o calendário, tenho o evento. Quando eu clicar sobre o evento, deve abrir uma janela modal e apresentar os detalhes. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para você acessar a playlist completa. Tem o backup do banco de dados, preciso ter a base de dados Celc, em seguida importar os dados da aula anterior. E posso abrir no navegador, colocando localhost, em seguida o diretório Celc e o arquivo index, e tenho este resultado implementado nas aulas anteriores. Eu quero que, quando eu clicar aqui, abra uma janela modal e apresente os detalhes do evento. Para isso, pesquiso pelo Bootstrap, sendo o framework HTML e CSS que eu estou utilizando, abrindo a documentação, seleciono a versão 5.2, versão que eu estou utilizando no projeto, a última versão, e venho na parte de Model. Tenho a janela modal, tenho o primeiro exemplo, pego este segundo exemplo. Quando eu clico, abre a janela modal. É isso que eu quero. Copio esta janela modal, toda ela, venho no código-fonte e no arquivo index, abaixo desta div, eu colo a janela modal. Esta janela modal é modal visualizar, só para identificar. O ID dela também será visualizar, eu copio, somente coloco o V antes. Eu dou um Ctrl D para selecionar os três, agora V e Ctrl V para colar. Visualizar modal. E para abrir, será aberto somente quando o usuário clicar neste evento. Eu preciso identificar o clique do usuário. Venho no Custom e no Custom eu tenho o chamar o arquivo PHP para recuperar os eventos, vírgula, abaixo dele preciso identificar o clique do usuário sobre o evento. Para isso, utilizo, vamos ver se ele apresenta, coloquei o evento e não apresentou. Eu preciso é o evento clique. Quando o usuário clicar, ele execute uma função e esta função recebe como parâmetro as informações do evento e internamente eu implemento. Primeira implementação é receber o seletor da janela modal. Eu alterei para visualizar modal e é aqui que eu devo receber. Utilizo new para instanciar Bootstrap. Importante, para você conseguir instanciar o Bootstrap, você precisa ter incluído o JavaScript relacionado ao Bootstrap, sendo este JS. Assim eu posso utilizar o Bootstrap instanciar. Modal, instanciar a modal. Internamente passo como parâmetro o ID, este seletor. Seletor visualizar modal, que está dentro do atributo ID. Se está dentro do atributo ID, então eu coloco o document.getElementById e recebo o seletor visualizar modal. E atribuo para uma constante, para não ser alterado o valor, visualizar modal. Recebi o seletor, posso enviar os dados para a janela modal. Somente antes eu quero abrir a janela modal. Pego visualizar modal, esta constante, e quero que seja apresentado. Utilizo a função show. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico no tutorial e abriu a janela modal. Está abrindo corretamente. Preciso começar a personalizar. Primeiro o título e o rodapé, isso daqui eu quero excluir. Começo com o rodapé, excluindo o rodapé. E aqui eu já alterei, tenho indicando que é uma janela modal, tenho a parte do cabeçalho. E no cabeçalho é visualizar
o evento ou detalhes do evento. Coloco visualizar o evento. Dou um Ctrl F5, clico sobre o mesmo, visualizar o evento. Ao invés de ser os 3 pontos, quero trazer um conteúdo. Venho no Bootstrap e pesquiso por tipografia. Temos conteúdo, tipografia. Você também pode pesquisar aqui na parte superior, tipografia. Descendo um pouco, eu vou ter o exemplo que será utilizado, sendo esse daqui. Eu tenho o título e depois o conteúdo. Utilizo o DL. Pego somente este primeiro exemplo, só lembrar de finalizar a tag DL. Apago os 3 pontos e finalizo a tag DL. Posso quebrar a linha e visualizar como é que está ficando. Venho no projeto, dou um Ctrl F5, clico sobre o 2, tenho a descrição, sendo o título, e depois o conteúdo. É isso que eu quero. Na descrição vai ser a palavra ID, internamente será vazio, e para eu enviar do JavaScript o conteúdo, eu utilizo o atributo ID e o seletor com o nome de visualizar _ID. Vai estar vazio, se eu conferir, Ctrl F5, está vazio, porque o JavaScript não está enviando nenhum dado. Eu tenho o ID, o título, o início e o fim. Posso alterar colocando a palavra título, depois também altero visualizar título. Tenho o início, quando inicia o evento. Aqui eu posso colocar o acento, mas aqui não. Eu simplesmente coloco start, porque eu estou utilizando inglês. Então aqui também não é título em português. Eu coloco title, título, e por último tenho end, exatamente conforme está no banco de dados. Para o usuário eu posso apresentar a palavra fim. Conferir, Ctrl F5 para recarregar, clico em um evento, ID, título, início e fim. Funcionando. Preciso enviar agora do JavaScript este conteúdo. Primeiro, eu sei que é um ID. Posso copiar o nome do seletor, utilizar document, getElementById, pois é um ID. O nome do seletor é visualizar ID. Será enviado um texto, então inner text, e utilizo o info. Info é o parâmetro que eu estou recebendo. Depois, internamente, eu tenho o evento, sem o S no final. E, por último, sendo o ID. O ID é o mesmo nome da coluna no banco de dados. Se eu vier em eventos, ID, depois eu tenho título, start e end. São esses valores. Estou enviando o ID, confiro se ao menos está indo o ID 2, correto? Vamos conferir esse, ID 6, funcionando. Duplico isso porque eu tenho o título, depois tem início e fim. Pego o nome do seletor, título, visualizar title, e aqui então é o mesmo nome da coluna. A coluna é title. Start e end. Altero o start e aqui é o end. Eu coloquei também inglês no ID e o end também. Só conferir. Start e end. Start e end. Exato. Ctrl F5, abro este evento, eu tenho o título e tenho o início. Ele pegou o horário padrão onde eu estou atualmente, gravando a aula. Isso significa que eu preciso converter isso. Eu pego o início, não preciso copiar nem recortar, é só colocar um ponto e depois to locale, ele não apresentou ainda, string, não esquecer do parênteses, e aqui também to locale string. Vai pegar o horário. Ctrl F5, venho neste e abriu. Eu tenho a data e depois o horário. Desta forma,
eu consigo visualizar os detalhes do evento. Implementado o visualizar, precisamos implementar agora o cadastrar um novo evento, também o editar o evento, mas isso será implementado nas próximas aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.